Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Artigo 2º, consequências. Primeira consequência: Maria, Rainha dos Corações. Vamos ver agora as consequências desta devoção. Do que ficou dito, deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos, e isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. A Virgem Maria, como Rainha dos Corações, como consequência desta devoção e desta consagração, ela opera o que quer nos corações e como quer, porque ela é rainha, é dona, é a diretora do coração, é quem dirige o nosso coração, é quem recebeu de Deus o poder de governar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso interior. Maria é rainha dos corações. E nós precisamos entender muito bem o que se diz coração, meu irmão e minha irmã, porque nós temos a tendência de pensar no coração apenas como o órgão humano e vital do corpo humano. Não. Quando a Bíblia diz coração e quando a igreja diz coração, quando os santos dizem coração, não é simplesmente o coração carne, mas vai falar da vitalidade, ou seja, da alma, o interior. O coração quer dizer o interior do homem, a vida interior, dentro de nós, o mais profundo de nós, aonde o olho humano não pode ver. A este sentimento interior a Bíblia chama de coração. Que isto fique bem claro para nós, que Maria, Virgem Maria, Nossa Senhora, é rainha do nosso interior, da nossa alma, dos nossos corações. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo é por natureza e conquista. Aqui é uma diferenciação. Maria é rainha dos corações, Maria é rainha do céu e da terra por graça. Por quê? Por graça? Porque foi concedido a ela por Deus. Foi dado a ela o reinado com seu Filho por Deus. Agora, quando nós pensamos em Jesus Cristo, já o poder, a realeza nele é por natureza, porque ele é Deus, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e por conquista, porque ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus. Vence o pecado, vence o diabo, vence a morte e ressurge ao terceiro dia para se ascender ao céu. Então a Virgem Maria é rainha do céu e da terra. Por graça, Deus concedeu a ela este privilégio, e só a ela. E nosso Senhor é Rei do céu e da terra por natureza, porque é Deus, porque é Senhor, porque é Rei dos Reis, e por conquista, porque Ele conquistou vencendo a morte. Agora, este reino de Deus, ele não consiste em obras e palavras, mas no interior. É a palavra de Deus que vai nos dizer no Evangelho de São Lucas: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós, também o reinado da Virgem Maria está dentro de nós. É um reinado no interior e não no exterior. É claro que no exterior nós vamos manifestar aquilo que vivemos no interior, mas não podemos pensar no reino de Deus como uma coisa exterior, mas começa no nosso interior. Claro que um dia entraremos no reino definitivamente, mas aqui, enquanto estamos exilados do reino, este reino já começou em nós, nos nossos corações, dentro de nós, do nosso interior. O coração é o interior. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é,
na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos Rainha dos Corações. Glorificamos mais a Deus, mais a Jesus nosso Senhor, mais ao Espírito Santo e mais a Virgem Maria quando o honramos no interior, dentro de nós. Porque é do nosso interior que procedem todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Todas as coisas procedem do nosso interior. As coisas boas e as coisas más procedem do nosso interior, porque nós vamos tirar do nosso tesouro. Se temos coisas boas no nosso tesouro, nós tiraremos coisas boas. Se temos coisas más, nós vamos tirar coisas más do nosso tesouro. Portanto, meu irmão, minha irmã, se Maria é rainha dos nossos corações e Jesus Cristo é o rei dos nossos corações, do nosso interior, eles nos darão graça para que possamos tirar deste tesouro que está dentro de nós coisas boas. Agora, quando a Virgem Maria não é rainha do coração, nosso Senhor Jesus não é rei do coração, o coração está empedernido no pecado e no estado de desgraça, que não consegue achar coisas boas, não consegue dar coisas boas, porque não está em posse do tesouro da graça. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disto, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de subrogação, isto é, um acréscimo. A Virgem Maria é necessária para a salvação. A Virgem Maria não é algo opcional para o católico. O católico precisa da Virgem Maria. O cristão precisa da Virgem Maria para salvar-se. E feliz é quem entende isso de uma vez. Nós nunca podemos, meu irmão, minha irmã, confundir a devoção com a Virgem Maria com a devoção aos santos, com todo respeito aos santos. A Virgem Maria, só ela é mãe de Deus. Só ela é imaculada, sem pecado. Só a Virgem Maria correspondeu perfeitamente à graça de Deus. Só ela. Portanto, nós precisamos aprender. Nós damos a Deus, a nosso Senhor, o culto de latria. Só Ele merece adoração. Nós damos à Virgem Maria, abaixo e muito abaixo de Deus, o culto de hiperdolia. Nós damos bem abaixo da Virgem Maria a São José, o culto de protodolia, e nós vamos dar aos santos, abaixo de Jesus, Maria e José, o culto de dolia, que é a veneração aos santos. Portanto, nós precisamos entender que a Virgem Maria, depois de Deus, depois de Nosso Senhor, depois do Espírito Santo, está a Virgem Maria. A Deus damos adoração. Agora, o nosso culto de veneração, ele deve ser principalmente a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Não podemos confundir. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. Os santos padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Efrem, São Cirilo de Jerusalém, São Germano, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás de Aquino, São Boaventura, declaram que a devoção à Virgem Maria, a Virgem Santíssima, é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação, ser-lhe inteiro e verdadeiramente dedicado ao devoto. Olha que coisa forte. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação a falta de estima e amor à Santíssima Virgem. Então, meu irmão e minha irmã, olha o que está dizendo para nós São Luís e os santos da igreja, os padres da igreja, que é sinal de reprovação a falta de amor e a falta de estima à Santíssima Virgem. Então, quem não ama a Virgem, quem não estima a Virgem Maria,
este está vivendo um sinal terrível de reprovação. E reprovação de quem? Não é minha, não é de São Luís. E não é nem da Virgem Maria. É a reprovação de Deus. Por não amar aquilo que Deus ama. Por não estimar aquilo que Deus tem a mais alta estima, que é a Virgem Maria. Pelo contrário, é sinal certo de predestinação, ser inteiramente, verdadeiramente dedicado ou devoto. Os predestinados são dedicados e devotos à Virgem Maria. O próprio demônio e seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, ainda que de má vontade. Até o demônio e seus sequazes, quando são interrogados pela força da verdade do Senhor Jesus através de um padre exorcista ou de um momento de oração de libertação, até o próprio demônio é forçado a reconhecer quem é a Virgem Maria e como ela é necessária para salvar-se. E como o demônio quer desviar o povo de Deus da devoção à Virgem Maria. Por isso é que o demônio, a cada dia, vai dividindo e levantando mais seitas. Porque o divisor é o diabo. Deus não divide, o céu não divide, o céu gera unidade, o inferno gera divisão. Portanto, o demônio vai dividindo cada vez mais, para que cada vez mais os corações se afastem da Virgem Maria e não vejam claramente que a Virgem Maria é necessária a todos nós para nos salvar. São João Damasceno vai dizer assim: ser vosso devoto a Maria Santíssima é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Ser devoto da Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus dá àqueles a quem Ele quer salvar, diz São João Damasceno. Então, quer salvar-se, creia que o Senhor Jesus está te dando esta devoção para que você seja muito devoto da Virgem Maria, para que você se salve. O que vem narrado nas crônicas de São Francisco é algo muito importante. É a confirmação deste assunto. São Francisco, num êxtase, viu uma grande escada que ia ter ao céu, em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. São Francisco vê uma escada para o céu. E naquela escada, no cume da escada, ele vê a Virgem Maria. E ele entende que é preciso passar por esta escada e pela Virgem para poder entrar no céu, para poder entrar no reino de Deus. Se nós vamos olhar para os santos, começamos a olhar para os santos, nós vamos ver que os santos tinham uma estima altíssima e extrema pela Virgem Maria. Amavam muito a Virgem Maria. Isso é incomum nos santos. Isso é comum nos santos. Amavam demais a Virgem Maria. E por isso foram tão santos. Porque amaram tanto a Virgem, que a Virgem, de forma especial, comunicou-lhes a graça de Deus através da sua humildade, da sua pequenez, da sua obediência a Deus. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Isso é muito importante. A devoção à Virgem Maria é ainda mais importante àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens simplesmente para conseguirem a salvação, é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Quer ser santo e muito santo, ame muito a Virgem Maria. Dependa dela. Se una a ela. Quer se unir a Deus, quer ter intimidade de união com Deus, se una à Virgem Maria. Só Maria encontrou graça diante de Deus, sem o auxílio de qualquer outra criatura. E recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra inefável. De tal modo, esta dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso, o Altíssimo a fez única tesoureira dos seus tesouros e única dispensadora das suas graças, para ela enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver.
possa fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser, para fazer passar apesar de tudo quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, por toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que produz. A Virgem Maria, e só ela, encontrou graça diante de Deus. Mas não foi só encontrar graça diante de Deus. A correspondência da Virgem Maria a esta graça de Deus foi altíssima, de forma que é inconcebível ao nosso intelecto, ao nosso raciocínio humano, de forma que esta vida de graça da Virgem Maria foi crescendo, a união com o Espírito Santo crescendo, o poder do Espírito crescendo, e quanto mais crescia, mais ela se fazia pequena, mais ela se diminuía diante de Deus, para fazer como ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como ela mesmo diz, pobre serva, porque ele olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva. Então a Virgem Maria corresponde, isto nos ensina. Nós somos chamados a um grau de perfeição, muitas pessoas são chamadas a um grau de perfeição com Deus e com a Virgem Maria. Muitas pessoas começaram no Espírito e terminaram na carne. Muitas pessoas começaram bem com a sua vida de oração, com a sua vida de missão, com o seu sacerdócio, com a sua vida religiosa, com a sua vocação matrimonial. Começaram bem, mas o orgulho os cegou de forma que eles foram perdendo da pequenez a humildade, coisa que a Virgem Maria não fez. Quanto mais crescia a graça, quanto mais cresciam os dons do Espírito, mais ela se diminuía. Muitos de nós acontece isso. Vai crescendo em nós o poder do Espírito pela nossa união, e isto vai gerando muitas vezes orgulho, soberba, prepotência, e nós vamos achando que aquilo que está acontecendo é nosso e não de Deus. E aí vamos terminando na carne e não correspondendo à graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para aí passearem aprazivelmente com Deus. Só a Virgem Maria pode reconduzir o homem ao coração de Deus, porque imagina, cristão novo Adão, e Adão e Eva tinham uma graça imensa no paraíso. Todas as vezes que leio ou me recordo de Gênesis, isso me vem à cabeça, porque diz que depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, o Senhor Deus, se pôs a andar no jardim à brisa da tarde. E na brisa da tarde, Adão ouviu os passos de Deus andando no jardim. E Adão se esconde, porque pecou. Onde estás, Adão? Senhor, ouvi os vossos passos e tive medo, porque estava nu. Olha a atitude de Adão, porque imagino eu que Deus não muda de proceder, é o que já disse aqui antes, e São Luís já nos bem colocou. Deus não muda de proceder. Então, se Deus, naquele dia em que Adão e Eva comeram do fruto, se pôs à brisa da tarde a andar no jardim, significa que esse era um proceder de Deus. Ou seja, toda tarde, ao cair da tarde, Deus vinha conversar com Adão. Deus se punha no jardim para falar com Adão. Era o proceder de Deus. E imagina que todas as vezes que Deus se punha a andar no jardim à brisa da tarde e Adão ouvia os passos de Deus, Adão devia correr para ver Deus, para dizer: olha, Senhor, hoje eu coloquei o nome em mais um bicho, hoje eu vi um animal diferente, e falar com Deus, porque era amigo de Deus. Adão e Eva perdem isso. A Virgem Maria é capaz de nos devolver isto, de ouvirmos o Senhor andando no jardim, ouvirmos os passos de Deus a se aproximar de nós e não se esconder,
mas corremos ao encontro dele, como a Virgem Maria correu e pode nos levar também a correr. Só acolhe em si os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtudes, serão as mais assíduas em orar à Santíssima Virgem, em a ter sempre presente, como o perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. Os maiores santos, as almas mais ricas em graça e virtude, serão mais assíduas em orar à Santíssima Virgem. Os mais santos amam muito a Virgem Maria. As almas mais ricas em graça são aquelas mais voltadas em orar à Santíssima Virgem, pedindo o seu patrocínio, pedindo o seu auxílio, pedindo a sua mão maternal. A devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nesses últimos tempos. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim foi revelado a uma santa alma. Olha que coisa poderosa e forte, que nos últimos tempos, Nosso Senhor e Nossa Senhora suscitarão uma pleiade de santos, muitas almas santas, que superarão até mesmo os santos que já vimos, em santidade, em graça, em eloquência. E é isso que a Virgem Maria quer fazer com você e comigo, através dessa devoção. Nos levantar como homens e mulheres santos nesta terra, que está caminhando a passos largos para o fim, para o encontro definitivo com nosso Senhor. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu Espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com a sua idolatria e os pecadores com as suas impiedades. Com a outra mão, edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Levarão todo o mundo, por suas palavras e exemplos, à verdadeira devoção. Isso atrair-lhes-á o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu tempo, que claramente o indicou em uma das suas obras. São Vicente Ferrer, vale a pena você conhecê-lo. É famoso por seus sermões dos fins dos tempos, falando dos fins dos tempos. Esses homens e mulheres serão levantados pela Virgem Maria e por nosso Senhor Jesus. Nesses últimos tempos, perseguições, combates, lutas, duras lutas. Sofreremos de todos os lados, nos perseguirão de todos os lados. Com uma mão combater, com a outra edificar. Mas em tudo, com Deus e com a Virgem Maria, nós teremos sempre a vitória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.